Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia, que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu queria hoje meditar com vocês sobre um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu faço a leitura a partir do 5º versículo. Diz assim, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria conversar hoje sobre oração. Na verdade, oração é um dos temas principais da teologia cristã, da espiritualidade cristã. Quando a gente fala de oração, na verdade, estamos falando de nada diferente do que diálogo com Deus. Orar é dialogar com Deus. Orar é conversar com Deus. É estar disposto a entrar num relacionamento de troca amorosa com Deus, não de troca meritocrática, não é uma oferta que damos para receber algo em troca, mas sim uma relação de amor. Nós estamos dispostos a nos aproximar de Deus como filhos e filhas que somos e nessa aproximação perceber o carinho de Deus e o amor de Deus. Oração é isso. E aí os discípulos, lá no Evangelho de Lucas, que narra essa mesma passagem, uma vez perguntaram a Jesus como eles deveriam orar. Eles pedem, Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E aí Jesus ensina a orar com a oração do Pai Nosso. O evangelista Mateus, ao pegar essa passagem, ele insere essa passagem no Sermão do Monte e acrescenta outros ensinamentos sobre oração que nós lemos aqui. Então eu queria falar sobre isso a partir dessa lógica aqui de uma perspectiva introdutória e da própria oração modelo que Jesus apresenta. Ok? Então vamos lá. Em termos introdutórios, esse texto que a gente leu apresenta duas observações importantes sobre a oração. A primeira delas é o seguinte: a oração está vinculada à nossa prática de espiritualidade interior e não ao nosso desejo de visibilidade pelas pessoas. Como diz o texto, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Bom, a palavra hipócrita vem do grego, significa ator, ou seja, hipócrita é aquele que atua para Deus ou para as pessoas. Ele diz assim, então, não sejam como essas pessoas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos das pessoas. Ora, esse tipo de espiritualidade é aquela espiritualidade do espetáculo. Aquela que quer se mostrar, aquela que se apresenta, na verdade, não com o desejo de desenvolver a prática da espiritualidade em si, mas com o desejo de usar essa prática para se mostrar aos demais como alguém com uma relação especial com Deus ou com alguém que sabe orar bem e assim por diante. Em maior ou menor grau, a gente conhece pessoas assim, mas o que o texto diz é o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não caia nesse engano. Por quê? Porque a relação com Deus começa no interior. Ela começa lá dentro. Ela é algo de dentro para fora. O fruto que aparece só aparece porque antes foi plantado pela própria ação divina no coração humano. Se a gente inverte essa ordem, se a gente se preocupa muito mais com a aparência do que com o conteúdo, a gente corre o risco de ser chamado, como Jesus chamou os fariseus, de sepulcro caiado, ou seja, bonito por fora, morto por dentro. A gente precisa impedir isso, precisa rejeitar isso e precisa buscar uma espiritualidade que aconteça de dentro, ou seja, no interior. Como Jesus diz, se quando você orar, entra no teu quarto,
que é o símbolo bíblico aqui da intimidade, fecha a porta e em segredo orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, é uma relação que começa na intimidade da vida e depois se expande para as demais áreas da vida. É nesse sentido, inclusive, que a gente precisa entender o nosso culto público, porque o culto público nada mais é do que a reunião pública de cultos particulares. O culto que começou no quarto, começou lá na intimidade do coração e que agora está sendo compartilhado com irmãos e irmãs em comunidade. Está aí a lógica do culto a Deus. Ok? Esse primeiro ponto. Segunda observação, ainda de forma introdutória, antes de entrar no modelo de oração, é que essa espiritualidade e essa oração que Jesus ensina não é um meio de troca ou um meio de forçar Deus a fazer algo que ele estaria relutante em fazer. A lógica aqui que Jesus apresenta é o seguinte: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como os gentios. A palavra gentio aqui são os não-judeus. Está se vinculando à prática de religiões pagãs, religiões orientais, onde há essa necessidade, esse desejo de oferecer algo para a divindade em troca de uma bênção. Uma lógica meritocrática, ou seja, eu vou orar mais, porque quanto mais eu orar, mais Deus vai agir em meu favor. Quanto mais eu repetir essa oração, mais Deus vai agir em meu favor. Jesus disse que não é assim. Não façam isso. Por quê? Porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Então é claro que Jesus não está aqui criticando a repetição em si na oração. Aliás, o próprio Jesus ora 3 vezes no Getsemane, né? Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas a ênfase aqui é repetição vã, vazia. É aquela repetição, aquele tipo de ideia de que a oração serve como um meio para mover a mão de Deus. Eu preciso dizer, a oração não move a mão de Deus, porque nós não temos esse poder. A oração, na verdade, muito mais nos transforma na nossa relação com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós entramos em diálogo com Deus, mais nós nos conformamos à sua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo que aparentemente não seja para nós. Essa aqui é a lógica. Nós estamos numa relação com Deus e nessa relação, quanto mais próximos de Deus estamos, quanto mais em diálogo estamos com Deus, mais o nosso coração é apaziguado, é pacificado pela ação do Senhor. Então, não use a oração como meio de troca, não use a oração como instrumento de conquista. Não é para isso. A oração é feita, na verdade, e não só a oração, o jejum, essas práticas não são feitas como meios de troca com Deus. São feitas, na verdade, para o nosso próprio benefício ao nos percebermos cativados pelo amor de Deus nessa relação de oração. Isso aqui são as 2 questões introdutórias. E aí Jesus começa a falar sobre a própria oração. Ele apresenta um modelo de oração. Ele diz assim: vocês vão orar desta maneira. É claro que essa oração meramente repetida, reproduzida como um mantra, não serve de nada. É preciso que a gente entenda o que a gente está dizendo nessa oração. E é isso que eu queria falar hoje e pensar um pouquinho hoje sobre esses textos. Bom, a oração começa dizendo Pai. Essa é a primeira palavra da oração do Pai Nosso. Pai. E isso implica muita coisa. Isso significa que, para Jesus, Deus é Pai. Aliás, mais do que isso, para Jesus, Deus é Abá, palavra aramaica que significa papaizinho, ou seja, Deus é papaizinho querido. Nas nossas relações humanas, a gente tem, certamente, não perfeição nas nossas relações com os nossos pais e mães. Isso é muito, muito normal. Nós não somos perfeitos. Mas o que Jesus apresenta aqui é uma relação de paternidade e também de maternidade, porque há esse aspecto materno em Deus também. Há uma relação de pura perfeição e absoluta inteireza. Deus é papai. Deus é aquele que está nos acolhendo no seu colo de pai, no seu colo de mãe. Então, Deus não é
esse Deus vingativo, esse Deus irado, esse Deus punitivo, esse Deus que acordou do lado esquerdo da nuvem, como eu costumo brincar, e que de repente decide acabar com a humanidade por puro prazer. Deus não é assim. O Deus de Jesus é papai. O Deus de Jesus é misericordioso. O nome de Deus é misericórdia, já dizia o Papa Francisco. E essa é uma afirmação que a gente precisa levar a sério. Porque se a gente esquece esse pai na oração, todo o restante não tem sentido. Então Deus é pai. Jesus ressignificou Deus para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Ele fez uma coisa que nenhum judeu tinha ousado fazer antes dele, que é chamar Deus nesse nível de intimidade e dizer papai. Nós somos orientados por Jesus a dizer papai. Pai, que é nosso pai, que é nossa mãe, que cuida de nós. A segunda palavra aqui dessa oração é nosso. O que significa que se o pai é nosso, então nós somos irmãos e irmãs. A lógica aqui é óbvia. Uma relação com Deus implica em relação com o outro, necessariamente. É por isso, aliás, que mais para frente Jesus vai dizer, na oração, vai nos ensinar a pedir perdão, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E no finalzinho do texto, que a gente não chegou a ler, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas. A lógica aqui, gente, é de uma relação, não de troca. Não é eu perdoo para ser perdoado, não. Eu já fui perdoado por Deus e por isso eu perdoo. Porque quem provou da graça de Deus, quem provou da misericórdia de Deus, não rejeita a graça e misericórdia aos outros. A não ser se o coração estiver endurecido pela lógica da própria religião. Mas quem provou do perdão divino, quem provou dessa graça maravilhosa que nos alcança, apesar de nós mesmos, Deus nos amou enquanto éramos seus inimigos, Deus se aproximou de nós enquanto não éramos seus adversários, Deus quis nos alcançar, Ele nos amou primeiro e é por isso que nós o amamos. Então quem provou dessa realidade da graça de Deus não viverá negando graça aos demais. Ao contrário, a graça de Deus, o perdão de Deus, será como um fluir aqui de um rio transmitindo aos outros. É claro, isso será feito a partir da nossa lógica própria, da nossa própria humanidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas esse é um ponto importante. O Pai é nosso. E nesse sentido, a gente precisaria aqui relembrar o que uma antiga tradição africana chama de Ubuntu. Diz lá uma história conhecida da antropologia de que um antropólogo estava fazendo estudos na África, numa determinada aldeia, e resolveu fazer uma brincadeira com as crianças da região. Então ele pegou um balde cheio de doces, pendurou numa árvore, e aí organizou uma corrida, e o primeiro que chegasse lá ganharia os doces. Aí quando ele disse já, as crianças deram as mãos, correram juntas até a árvore, juntas pegaram o balde e juntas repartiram. E aí quando ele achou aquilo estranho, quando ele olhou para as crianças, uma delas disse Ubuntu. Ubuntu é uma antiga filosofia africana que diz: eu sou quando somos juntos. É a lógica da alteridade, da partilha e dessa lógica de fraternidade que essa oração nos ensina. O texto continua: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Como? Está vinculado ao que vem depois. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós santificamos o nome de Deus quando nós pedimos, ansiamos e buscamos implementar a lógica do seu reino entre nós. Quando a vontade de Deus é feita na terra, assim como ela é feita no céu, o seu nome é santificado, o seu nome é glorificado. Isso é muito importante porque nos apresenta, cria para nós e nos apresenta uma pauta ética de ação. Porque o Deus que nós servimos, por exemplo, é o Deus que ama a justiça, que quer que a justiça seja implementada na terra. Então, quando nós buscamos a implementação da justiça, nós estamos cumprindo com esse desejo aqui de que o reino de Deus venha.
E ao chegar esse reino, se instaurar na terra, a vontade de Deus é feita na terra como no céu, o nome de Deus é santificado. E o contrário, evidentemente, também acontece. Quando nós não nos envolvemos pela busca pelos valores do reino de Deus, conforme apresentados por Jesus, quando nós, por exemplo, não adotamos a lógica da paz como nosso jeito de ser, da pacificação, e buscamos discursos de violência, quando nós não adotamos a lógica da justiça e buscamos aquela perspectiva de levar vantagem em tudo e acabamos desenvolvendo práticas injustas com o próximo, quando a gente faz isso, a gente não está santificando o nome de Deus e a gente não está desejando que o seu reino se estabeleça. Então, isso aqui está vinculado. Como é que se santifica o nome de Deus? Quando cantamos louvores na igreja? Também, mas desde que estes louvores cantados na igreja sejam a continuidade de uma vida inteira que vive em adoração a Deus, implementando a sua vontade na terra. Porque, gente, esse reino que Jesus anuncia não é um reino apenas para o vindouro. Não é um reino apenas para a Nova Jerusalém. O reino já chegou com Jesus de Nazaré. Ele diz isso. O reino chegou porque ele expulsa demônios pelo poder de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Esse reino, é claro, não chegou em plenitude e nós ansiamos por essa plenitude. Por isso que Jesus nos ensina a orar. Venha a nós o teu reino, ou seja, Senhor, que a tua realidade se cumpra na nossa realidade. E isso implica em tantos posicionamentos, em tantas tomadas de posição em relação aos mais variados assuntos, porque o reino de Deus nos implica em questões sociais, econômicas, políticas, éticas. O reino de Deus nos movimenta nessa lógica. Por quê? Porque o reino de Deus é o próprio Jesus de Nazaré. O reino de Deus é o próprio Deus feito gente. O reino de Deus é a vontade de Deus que não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Não é possível ter paz sem justiça, não é possível ter alegria sem paz. Essas coisas estão interligadas. Então, busquemos, ao orarmos, busquemos estabelecer esse reino de Deus sobre o mundo. Essa oração também nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mais uma vez, o pão é nosso, portanto é o pão para todos. Não é só uma lógica ensimesmada, uma lógica egoísta, é uma lógica de partilha. O pão é nosso. E esse pão é nosso, nós pedimos aqui, dá-nos hoje. Por quê? Porque, gente, Jesus sabe, e Jesus já inclusive falou sobre isso também, que a expectativa pelo futuro, que não existe ainda, o futuro é uma projeção, a expectativa pelo futuro cria em nós uma ansiedade que tira a nossa paz. É por isso que o próprio Jesus, ainda nesse evangelho aqui do Sermão do Monte, vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. E eu preciso ressaltar isso, especialmente em tempos que vivemos, que são tempos de pandemia. A palavra de Jesus é, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque olhem para as árvores, as flores do campo, olhem para as aves do céu. Eles não trabalham, mas o Senhor cuida deles. E vocês acham, diz Jesus, que vocês não valem mais para Deus do que as flores do campo, por exemplo? Então, não se inquietem, basta a cada dia o seu mal. Creia que hoje Deus proverá o pão nosso de cada dia. Creia. E é claro, como é que ele provém isso? De forma mágica? Não. Ele provém quando a lógica da partilha é instituída. O pão é nosso. Esse pão nosso dá-nos hoje. O pão para todo mundo. O pão, então, que é partilhado entre nós. A ajuda que damos uns aos outros. Isso aqui é a perspectiva da provisão divina. O texto continua dizendo, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a oração não tira de nós a nossa humanidade. Ao contrário. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais humanos nós somos. E humano, gente, ser humano é ser gente que às vezes erra, que às vezes cai, que às vezes falha. E é assim que funciona. Nessa relação com Deus, nessa proposta de oração que Jesus ensina, né?
É preciso reconhecer que a gente está vivendo a nossa humanidade. E o nosso pedido a Deus é: Senhor, não nos deixes cair quando formos tentados. Ou seja, nos apoia, nos segura. Porque a gente não está rejeitando a nossa humanidade. A gente continua sendo ser humano. Essa aqui é a lógica. E aí, o texto diz, no finalzinho, na verdade um acréscimo posterior: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A grande tentação é exatamente essa: não lembrar que a glória, o poder e o reino é de Deus. E acabar querendo que esse reino, essa glória seja nossa. Não, o reino é de Deus. E aí a gente está orando, pedindo: Senhor, nos livra da tentação do poder, nos livra da tentação de caminhar percursos, de trilhar rotas distantes do caráter do teu reino. É o que a gente está orando aqui e pedindo a Deus. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar mesmo. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a intimidade com Deus cada vez mais. Mas ore nesses termos. Ore trazendo essa palavra implicações para a sua própria vida. E aí certamente Deus vai te ouvir, vai me ouvir. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Um abraço.